Sejam bem-vindos todos a mais um treinamento da plataforma WorkShift.me. E hoje eu vou ministrar para vocês o treinamento de Amazon AWS, o Amazon Web Services. O treinamento ele é composto de 5 módulos. O primeiro módulo ele fala sobre a história da Amazon Web Services e a introdução do que é Cloud Computing. O segundo módulo nós vamos falar sobre armazenamento, né, e entrega de conteúdo através de CDN, né, ou Content Delivery Network, que é um serviço que a Amazon ela disponibiliza. No terceiro módulo, nós vamos falar dos serviços computacionais da Amazon, que seria o EC2, o Elastic Cloud Computing, que é um dos principais serviços utilizados pela Amazon, e sobre rede, ou networking, né? O quarto módulo, nós vamos falar sobre serviços gerenciados e bancos de dados. A Amazon fornece diversos bancos de dados de diversos fornecedores e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. O quinto e último módulo fala sobre o deploy de aplicações, publicação e o gerenciamento. Ok, vamos dar início ao treinamento então. Eu vou falar um pouquinho sobre a história de Cloud Computing, quando que iniciou, né, esse conceito, né, e como que a Amazon está inserida dentro desse contexto, né? Na realidade, Cloud Computing não é um termo novo, ele é um termo já antigo, né? Por mais que a Amazon ela tenha popularizado comercialmente o conceito de Cloud Computing, ele na realidade é da década de 60, né? Que foi idealizado inicialmente pelo John McCarthy, né? Que até ele dizia, né, que a computação em algum dia ela seria como um serviço de utilidade pública, assim como os serviços telefônicos. Então, as pessoas iam pagar somente pela utilização, né, aos sistemas. Então, elas iam pagar pelo uso da computação em nuvem. E esse foi um conceito que foi evoluindo, né, e aproximadamente em 2006 foi quando a Amazon ela iniciou a disponibilizar os servidores com Amazon Web Services, né? Na realidade, a Amazon, ela, desde o ano de 1994, né, ela está aí no mercado, ela é uma empresa que antigamente ela era focada em venda de livros. Na realidade, continua ainda como venda de diversos produtos, né? E a grande faturamento da Amazon vem desse segmento. Mas em um determinado momento, em 2006, eles detectaram, eles viram, não, podemos começar a ofertar a nós, os nossos computadores, toda a nossa capacidade de computação para as pessoas, para que as pessoas comprem, para que as empresas elas comprem, comecem a utilizar esses recursos que nós temos, né? Que aí realmente era a aplicação do modelo comercial da computação em nuvem. E isso foi aproximadamente em 2006, né, que a Amazon expôs, né, embora muitos não saibam, um dos primeiros serviços que foram disponibilizados, né, foi o Simple Notification Service pela Amazon, e assim foi evoluindo todo o processo até o que nós conhecemos de computação em nuvem hoje. Vamos pensar então em Cloud Computing como um conjunto de computadores, tá? Todos eles ligados, interligados de uma forma muito rápida, muito eficiente e expondo isso tudo como serviço para que as pessoas façam essa contratação. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dos serviços da Amazon, quando a Amazon começou a ofertar o seu serviço de Cloud Computing, ela tinha um tamanho de aproximadamente 7 bilhões, né, a empresa. E ela tinha todo um parque de máquinas, de computadores, para prover todos os serviços. Hoje, por dia, a Amazon compra a mesma infraestrutura que ela comprava durante a época que ela tinha 7 bilhões. Então ela compra como se fosse uma Amazon por dia, naquela época que iniciou. Então, são muitos computadores, são muitos data centers espalhados pelo mundo, né? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho mais como isso tudo funciona, como tem uma disponibilidade alta devido a esses computadores estarem espalhados pelo mundo, como interfere a segurança dentro de uma nuvem, né? Mas será que nós temos segurança por estarmos
expostos em uma nuvem, em diversos computadores, eu vou responder diversas perguntas relacionadas a essas questões. E como isso muda a nossa vida, nós que estamos na área de tecnologia, imagina eu como administrador de rede, eu como profissional de desenvolvimento, eu como profissional de segurança. Então, isso muda da seguinte forma: muitos dos serviços que existem hoje, eles vão existir também em computação em nuvem, só que de uma forma um pouco diferente. Tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma configuração de sistema operacional, você tem que configurar de uma determinada forma. Quando você vai configurar uma interface de rede, você precisa configurar de uma forma e de outra forma quando você vai fazer em nuvem. A segurança ainda é necessária, precisa existir, seja ele dentro da sua empresa ou seja fora da empresa. Então, esses papéis eles continuam existindo, só que as pessoas precisam se atualizar para esse novo modelo, que é o modelo de computação em nuvem. Tá? Existem diversos fornecedores, a Amazon não é o único. Tá? Tem outros fornecedores bem fortes no mercado também. Por exemplo, a gente tem a própria Microsoft entrando agora com Azure, temos a IBM entrando com o SoftLayer, né? E o Bluemix, né? Que é a ferramenta para desenvolvimento, para nuvem. E temos também outros fornecedores, como a própria Red Hat também, que está entrando no segmento, a própria Oracle com o Oracle Cloud, enfim, diversas empresas. Tá? Eu falei para vocês um pouco sobre computação em nuvem como infraestrutura, tá? Ou o que nós chamamos de Infrastructure as a Service. Tá? Então, esse é um modelo onde você pode comprar recursos computacionais, que é onde a grande maioria dos fornecedores de cloud computing eles se apoiam. Por exemplo, você pode comprar uma máquina, você pode comprar um disco, pode comprar como se fosse um HD, né? Você pode comprar pode comprar também um armazenamento, pode comprar um storage, você pode comprar, enfim, recursos de infraestrutura. Tá? Existe um outro modelo que se apoia em cima de infraestrutura como serviço, que vai ser o Software as a Service, que você constrói um aplicativo, um software, um sistema que ele vai rodar em nuvem. Nós estamos falando de serviços como Dropbox, Gmail, eles são cloud computing também, só que eles são Software as a Service. Tem um outro modelo que pode ser chamado de Platform as a Service, ou plataforma como serviço, que você tem aquela estrutura, mas você vai desenvolver dentro daquela infraestrutura. Então, ela é uma plataforma onde você desenvolve. Então, esses seriam os 3 modelos. Muito do que é feito em nuvem é muito próximo ao que você faz dentro de uma empresa. Então, quando você pensa em AWS, você tem diversos serviços que têm a sua equivalência dentro de uma empresa. Então, a gente fala assim de serviços de computação, que são máquinas, né? Então, um servidor Linux. Você tem uma virtualização dentro de uma empresa. Eu preciso de um banco de dados MySQL, né? Ou você precisa de um banco de dados Oracle, ou você precisa de um outro banco de dados. Inclusive teve um lançamento faz algum tempinho já do banco de dados Enterprise Class, tá, da AWS, que se chama Aurora, que ele tem um índice de performance e serviços bem interessantes com preço bem acessível. Né? Então, tudo isso é infraestrutura e você tem dentro da tua infraestrutura convencional. Preciso criar a minha topologia de rede. Você pode fazer isso através do VPC dentro da Amazon e você cria toda a tua topologia, suas subnets, você faz toda a definição de como que vai funcionar, né? Você cria firewall, você cria NAT, e tudo isso você tem. Então, o trabalho ele seria equivalente, né? Só que com as diferenças que são relativas à computação em nuvem. Com relação aos clientes, né? A Amazon tem muitos clientes de grande porte, né? Nós podemos falar de Nasdaq, podemos falar de Netflix,
podemos falar de Toshiba, Shell, Unilever, enfim, grande parte dos grandes clientes, das grandes empresas, estão presentes utilizando a Amazon, seja para aumentar a escalabilidade da empresa ou para a redução de custos, mas são algumas das vantagens que a computação em nuvem traz para as empresas. Tem, além das empresas, grandes empresas, né, nós temos também as startups. Existe até um programa de startups que se chama Activate na Amazon. Então, quem tiver interesse nisso, a Amazon disponibiliza até US$ 100.000 para as empresas que estão iniciando. É claro que elas precisam estar dentro de um programa de aceleração, né, para poder receber essa promoção, esse bônus em créditos de execução. A Amazon, além de trabalhar com startups e com empresas, ela também trabalha na área governamental. Então tem vários clientes que a Amazon ela atua. Então tem universidades, a própria NASA, Departamento dos Estados Unidos, Segurança dos Estados Unidos, enfim, uma série de empresas que atuam com a Amazon, né, Amazon Web Services, para proporcionar os serviços. A base da computação em nuvem da Amazon ela é apoiada em 4 pilares essenciais. Tá? O primeiro deles é que ele é sob demanda, então tudo que você pede lá você obtém na mesma hora. Então você precisa de um equipamento, de uma máquina ou de uma instância. Né? Depois nós vamos começar a utilizar os termos corretos. Então nós temos a instância. Se você solicitar, você vai ter sob demanda. Outra questão é a uniformidade das informações. Então, por mais que você escale, se tiver 1.000 pessoas acessando simultaneamente a Amazon, você vai ter ainda a máquina com a mesma velocidade. Se tiver 2.000 pessoas acessando os servidores, também vai ter uma uniformidade da informação. Então, você não vai ter uma perda de performance. Outro ponto que faz parte desse conceito, desses pilares, é o pagamento pelo uso. Então você paga só pelas horas que você utilizar. Então essa é uma vantagem muito grande sobre o modelo convencional, porque você precisa comprar a máquina, fazendo um gasto grande no início, né? Diferente quando você trabalha com computação em nuvem da Amazon, que é o quê? O pagamento pelo uso. Então você vai pagar pela quantidade de horas que utilizar. Se você utilizar 80 horas, você paga 80. Se utilizar 60, paga 60. Tá? E a questão da disponibilidade. Então, como que você vai acessar essas instâncias? Tem diversas formas de você acessar essas informações, seja através de API, seja linha de comando, seja alguma biblioteca, tá? Ou do console web. Então, assim, a Amazon, na realidade, ela é um conjunto de APIs. Tá? Então, tudo que está desenvolvido dentro dela está baseado nessas APIs. Inclusive o console web que é disponibilizado pela própria Amazon, para você criar instâncias, para você parar instâncias. Então, você pode criar um próprio console seu, pode. Inclusive o próprio Netflix, né, ele fez uma criação de um console dela mesmo, que na época tinha alguns serviços que não estavam no console, né, de forma automatizada, então eles criaram o console deles. E isso tudo é possível por conta dessa disponibilidade de APIs. Bem, um fato importante, como eu já havia mencionado para vocês, é que todos os conceitos de TI tradicional eles são aproveitados. Então não se perde. Quem trabalha com infraestrutura vai aproveitar os conceitos, né? Vai ter que ter algumas adequações, normal, toda vez que a gente aprende algo novo. Né? Mas o que nós temos dentro da computação em nuvem, nós temos também dentro do modelo convencional. Nós temos firewalls, nós temos balanceadores de carga, temos dispositivos de storage como o SAN, tá? E aí dentro da AWS nós temos o S3, nós temos o EBS, que é o Elastic Block Store, enfim, nós temos agora o File System também, né, que já está sendo disponibilizado aí como preview, e alguns outros serviços, tá? Então, tudo que vocês pensarem em computação convencional, vocês vão ter alguma equivalência dentro da computação em nuvem. Tá? Então, NAS, DAS, tudo que vocês pensarem, nós vamos ter alguma coisa que suporta.
A Amazon, a computação em nuvem da Amazon, ela é dividida em quatro camadas principais, né? Então vamos falar sobre a camada de infraestrutura, que seria toda a parte global, né, de separação, onde nós temos regiões, zonas de disponibilidade e os edge locations também. Eu vou detalhar um pouquinho depois isso, né? E isso seria a separação física, né, dos servidores, dos data centers. Então a gente vai entender um pouquinho melhor bem esses conceitos. Aí, dentro dos data centers, nós temos os serviços de fundação, né? Esse serviço de fundação, nós temos tanto a parte de rede, tá, o networking, nós temos o poder computacional, que são as máquinas, né, as instâncias, e nós temos todo o armazenamento, que seria o storage, ou seja, onde nós vamos guardar os dados, quem que vai processar esses dados, quem vai processar as informações, e toda a parte de rede, segurança, networking, temos load balance, balanceamento de carga, temos firewall, enfim, tudo que é necessário como base. Aí, acima desse nível, que são os serviços de base, que tudo são construídos com esses blocos, né? Aí nós temos os serviços de plataforma, que são utilizados com base em cima dos serviços de fundação. Tá? Então, aí, bancos de dados. Temos diversos tipos de bancos de dados relacionais de forma automatizada, bancos não relacionais, bancos NoSQL, né? Sistemas de cache, temos serviços de identidade, de sincronismo, temos containers de Docker, né? Que aí depois eu vou detalhar um pouquinho mais, explicar para vocês. Temos diversas ferramentas de monitoramento, e-mail, pesquisa, temos workflows, temos filas, né? Temos análises em cima de dados como workflows, análise em tempo real, temos também data warehouse para fazer construção de BI, ou seja, tudo isso utiliza essas máquinas como base, né, que seriam Foundation Services. Tá? Então, como Foundation Services, nós temos o EC2, temos o VPC, que é a parte de rede, né, e temos toda a parte de armazenamento, storage, com S3 ou EBS. Tá? Desses serviços, né, quando a gente fala dos serviços de fundação, podemos falar do que? Do EC2, que é o Elastic Cloud Computing, né? Temos o VPC, que é o Virtual Private Cloud, tá? Temos o Route 53, que seria um serviço de DNS, tá? Que ele vai fazer toda a parte de roteamento, né? Balanceamento de carga, autoescala. Uma coisa que é interessante, que eu não comentei com vocês, né? A respeito de como nós fazemos o dimensionamento em servidores de cloud computing, que é diferente do modelo convencional. Geralmente, no modelo convencional, o que a gente faz? A gente pega uma baita de uma máquina para não precisar comprar depois uma outra máquina maior. Você não tem como ficar trocando o tempo inteiro de servidores. Já em cloud computing, a gente faz um dimensionamento de uma forma diferente. Então, em primeiro lugar, nós vamos pegar sempre o justo para pagar o justo, efetivamente, né? E não só isso, nós temos um conceito de auto-scaling, que permite que, conforme aumentar o processamento ou aumentar o consumo, você define essas métricas e automaticamente vai subindo outros servidores, tá? Sem ter que se preocupar, porque, enfim, a escalabilidade da Amazon não teria um limite, né? Então vocês podem escalar quanto quiser, então utilize esses recursos para escalar de forma automática. Então quando você tem um pico, ele escala e aí você vai pagar mais por aquele período, mas fora do horário de pico você vai pagar menos porque vai reduzir a quantidade de máquinas. Então o conceito ele é diferente. Tem no Foundation Service também o storage com Amazon S3, que seria um serviço de gravação de armazenamento baseado em objetos. Tá? Então vocês vão armazenar utilizando serviços, né, onde vocês vão mandar as informações. É diferente de um HD. Um HD você grava, ele está lá, é um bloco. Tá? E aí, dentro do S3, não, vocês vão fazer
uma requisição web para mandar aquele arquivo. E para você recuperar o arquivo, vocês vão fazer uma outra requisição. Tá? Então nós temos o S3, que seria o serviço de armazenamento, né, de objetos, e nós temos o EBS, que seria o Elastic Block Storage, que seria equivalente a um HD, onde você grava por blocos. Então você tem um pedação de armazenamento, onde você pode ir colocando todos os objetos, eles vão sendo gravados de forma sequencial. E ele é como se fosse um disco mesmo, quando você tem um EC2, né, que é uma instância de uma máquina, pode ter um sistema operacional Windows ou um sistema operacional Linux. Ele utiliza como armazenamento o Elastic Block Storage. Tá? Além disso, aí, isso seria a base. Né? Temos serviços de aplicação, como workspaces, que você pode ter uma máquina virtual, onde você pode trabalhar, né? Disponibiliza com tanto de memória RAM, seria um sistema de virtualização. E aí nós temos os serviços de plataforma apoiado em cima dos serviços de fundação. E aí são vários serviços, temos serviços de banco de dados, como o DynamoDB, que seria um banco de dados não relacional, né? Depois a gente vai detalhar cada um desses serviços. Temos o Amazon RDS, que é o Relational Database Service, que seria banco de dados relacionais, como MySQL, o MySQL, né? Oracle, tem o Aurora, tem o SQL Server, enfim, vocês têm vários tipos de banco para escolher. Tá? E tem também um outro banco, né, que seria o Redshift, que seria um banco na faixa de petabyte. Então, ele é utilizado para montagem de data warehouse, quando vocês precisam de muitas informações, muito volume de dados. Então, vocês utilizam o Amazon Redshift. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Tableau, né, que seria um BI, ou um sistema de Business Intelligence, e permite que vocês conectem o Tableau no Redshift como base de dados. Além dos bancos de dados, nós temos outros tipos de serviço também, como o Cloud Search, que ele faz indexação, estilo Google, né? Você indexa as informações e aí pode fazer pesquisa, inclusive pesquisa de proximidade. Tem o Amazon SWF, que seria o Workflow, o Elastic Transcoder, que faz a conversão automática de mídias, né, para diversos formatos. Tem toda a parte de gerenciamento, de deployment, que seria o IAM, que é a parte de identidades, né? E os outros serviços, por exemplo, CloudWatch, que tem as métricas, verifica quais são, faz uma análise de monitoramento, né? O Elastic Beanstalk, que facilita o processo de criação de máquinas, tá? CloudTrail, que ele faz o rastreamento de tudo que é feito dentro da nuvem, né? Enfim. E os serviços móveis, né? Temos a análise dos serviços de dispositivos móveis, temos o Simple Notification Service, que faz o envio de informações para e-mail, para dispositivos móveis, para SMS também, entendeu? Então são todas essas informações que ele manda, né, para todos esses dispositivos. Enfim, tem um conjunto de serviços muito grande que faz parte dos serviços da Amazon. Estou falando de mais de 60 serviços diferentes, né? Então, assim, a quantidade de recursos que dá para utilizar é muito grande, né? E os serviços de plataforma, na realidade, a maior parte das empresas utilizam os serviços de fundação. Só que quando você utiliza os serviços de plataforma, é onde realmente tem o real benefício, porque muito do serviço que você tem que fazer de forma manual, no serviço de fundação, eles são automatizados dentro do serviço de plataforma. Então é importante conhecer todos os serviços que a Amazon ela disponibiliza, fornece para ser implementado. Ok, esses conceitos agora que eu vou falar para vocês, eles são muito importantes, tá? Então nós temos o primeiro conceito, que seria o conceito de região, que é o conceito mais amplo, tá, de separação da infraestrutura do AWS. Então, quando a gente fala de região, é como se fossem nuvens totalmente separadas, tá? Então, seriam diversas clouds, cada uma em sua região específica. Então, nós temos diversas regiões. Para Brasil, a gente tem uma região,
Lá nos Estados Unidos nós temos várias regiões também. Europa temos 2 regiões, Estados Unidos temos 4, China, enfim. Temos várias regiões espalhadas pelo mundo e elas têm uma separação grande, são totalmente separadas e elas acabam tendo uma latência um pouco maior, né? Até por conta dessa distância. Um outro conceito importante são os pontos de presença. Tá? Então, pontos de presença não significam que existem data centers na localidade, mas são pequenas partes da infraestrutura da Amazon que fazem com que você tenha a informação otimizada, mais rápida, chegando até o teu cliente final. Então ele é mais importante para alguns serviços, como o serviço de DNS, que você precisa ter uma latência muito baixa, ou então outros serviços como o serviço de CDN, que é o Content Delivery Network, para fazer entrega de streaming de vídeo com uma baixa latência. Né? Streaming de vídeo, de imagens, e aí otimizar o fluxo das informações. Toda vez que você manda de um lugar para outro, você manda, por exemplo, de uma costa a outra do Brasil, por exemplo, ou de uma costa a outra dos Estados Unidos, você tem uma latência inerente desse processo e você tem todo o roteamento que ele vai fazer, provavelmente ele vai ser um roteamento mais complexo. Quando você trafega via CDN, através dos pontos de presença, ou edge points, né? Então essa informação, o roteamento da informação ele é otimizado e, consequentemente, tem uma latência muito mais baixa. Tá? Então, esse conceito de edge points, né, ele é bem importante, ele é utilizado para esses serviços. Tá? Então, temos diversos. Hoje nós falamos de 11 regiões diferentes e mais de 53 edge locations espalhados pelo mundo. Tá? Além desses dois conceitos, que seria o edge location e os regions, nós temos o conceito de zonas de disponibilidade, ou availability zones. Tá? Dentro de uma região, vocês têm várias zonas de disponibilidade. Então, cada uma dessas zonas, temos a zona A, B, C, D, E, até 5 zonas de disponibilidade, que seria uma das regiões, né, que seria US East, né, que aí a gente tem 5 zonas de disponibilidade. Tá? Eu já vou explicar para vocês. Aqui no Brasil nós temos 3 zonas de disponibilidade. Tá? Imagina que eles são como se fossem data centers diferentes. Tá? Então nós temos, por exemplo, 3 zonas de disponibilidade. Se cair um dos data centers, ainda tem outro, que se você mantiver uma alta disponibilidade, trafegando essas informações, sincronizando via zona de disponibilidade, você vai ter uma alta disponibilidade, vai evitar qualquer tipo de problema. Tá? Se por acaso pegar fogo no prédio, o outro ele vai continuar, porque são data centers diferentes. Não significa que uma zona de disponibilidade vai ser um data center. Uma zona de disponibilidade podem ser 2, 3, enfim, um conjunto de data centers. Mas eles estão tão próximos entre si que eles se comportam como um data center único. Tá? Então essa é uma característica. Já quando nós falamos em zonas de disponibilidade diferentes, né? Então tem uma latência, né, que é menor do que 10 segundos, ela é bem pequena, mas ela tem uma latência. Quando nós falamos dentro de uma mesma zona de disponibilidade, então essa latência ela é praticamente zero, entendeu? Então ela é muito próxima, tá? Os equipamentos são muito próximos. Então nós temos diversas regiões e diversas zonas de disponibilidade. Tá? Existem diversos serviços que já são, por padrão, já tem uma alta disponibilidade. Quando a gente fala de banco de dados, você pode ativar o que nós chamamos de multi-AZ, ou Multi-Availability Zone, que ele pega o teu banco e ele faz a replicação para uma outra zona de forma automática. Então, se cair uma zona, automaticamente já faz o roteamento para outra zona de disponibilidade, mantendo o seu banco sempre no ar. Tá? Esse é um dos serviços e tem outros serviços que também têm essa alta disponibilidade. Ok, vamos falar agora um pouco sobre segurança
da Amazon e como ela trata essa questão da segurança. Tá? O modelo do AWS é de uma segurança compartilhada. Tá? Então, o que é responsabilidade da AWS? Então, eles vão garantir a segurança. O que for de responsabilidade do usuário, do cliente, ele vai ser responsável por garantir essa segurança. Eu vou até dar um exemplo. Imagina que você tem criado dentro da sua infraestrutura, né? Você tem dentro das suas instâncias, você criou a sua instância, né? E se você, dentro dos seus security groups, ou seus grupos de segurança, você diz que não, você fechou uma porta e alguém conseguiu invadir aquela porta, isso é responsabilidade da AWS. Tá? Agora, se você deixou aberta aquela porta para que do grupo de segurança e alguém conseguiu invadir por lá, aí a responsabilidade, na verdade, não é da AWS, porque você tem autonomia para fazer essas configurações. Questão de criptografia. Tá? Então, é possível fazer a criptografia? É possível fazer a criptografia. Fica como responsabilidade do cliente criptografar, por exemplo, um disco, um file system, esse tipo de informação. Tá? Então, ele fica client-side. Então, assim, o que é relacionado à parte de computação, armazenamento, banco de dados, a segurança dos serviços de fundação é responsabilidade da Amazon. O que for relacionado a sistema operacional, ao que estiver dentro do Elastic Block Storage, aí é responsabilidade do cliente. Tá? Essas são algumas características. Então, a AWS dá opção de configurar da forma que for necessária. Agora, como vai ser configurado é um fator importante para definir a questão da segurança. Por isso que eu falei que lá atrás que o analista de segurança ele também faz parte, ele também tem que atuar dentro desse processo de fechamento assim, de fazer uma estrutura otimizada de segurança para evitar qualquer tipo de problema. Tá? Então não assim, é compartilhado essa responsabilidade. Por exemplo, o que for relacionado aos data centers, tá? Aí é responsabilidade da Amazon. Pode vir alguém e espetar um pendrive lá para retirar alguma informação dos servidores da Amazon? Não pode. Isso é responsabilidade da Amazon garantir essa segurança. Tá? Assim como rede, né, como firewalls. Entendeu? Então, tudo que tiver configurado, ela é uma responsabilidade da Amazon. Tá? E do usuário é responsabilidade de definir essas configurações da forma adequada. Okay? Tá? Um outro recurso que você tem também são os grupos de segurança ou security groups, que permite que vocês configurem regras de firewall da sua rede. Né? Então, vocês têm essa alternativa também, depois a gente vai detalhar um pouco mais. Outro recurso importante seria o IAM, né, que seria o AWS Identity and Access Management, que é onde você cadastra os usuários, você tem todos os usuários e você define todos os privilégios de acesso de cada um dos usuários. Tá? Definir quais são as regras, quem que acessa qual serviço, e isso tudo vocês definem dentro do IAM. E por último, que seria o Virtual Private Cloud, que seria a nossa configuração de infraestrutura de network, que permite que vocês criem subnets, entendeu? Subredes, né? Dentro da infraestrutura da Amazon, e aí vocês podem transportar a sua infraestrutura interna dentro da empresa, ou também chamada de on-premises, para dentro da infraestrutura da Amazon, mantendo uma mesma topologia de rede, segurança, etc. Então você tem o quê? Tem tabelas de rota, você tem as subnets, tá? você tem gateway, então gateways de internet que acessam, então você tem toda a parte de configuração de rede, né? dentro dos serviços da Amazon, dentro do console, para que vocês possam definir isso. Outro ponto importante a respeito de segurança, ainda falando de segurança, são as certificações.
Então, a Amazon ela está em conformidade com uma série de certificações. Por exemplo, se a gente fala do PCI, né, que seria para cartão de crédito, então ela tem conformidade com PCI para estar aderente à utilização de cartão de crédito. É claro que tem que ter a validação do sistema, não só da infraestrutura, mas também do sistema vai ter que validar no PCI, entendeu? E, e uma série de outras certificações de segurança. Tem algumas que são só do mercado americano e tem outras é, que funcionam só lá e tem outras que elas são de nível global. Mas tem uma série de certificações que eles têm dentro da infraestrutura, né, dando até uma segurança maior para a utilização dos serviços. Bem, chegamos ao fim desse módulo, né? Fico aguardando vocês no próximo módulo e nós vamos falar um pouco sobre armazenamento, né, sobre storage. Vamos falar sobre o S3, sobre o Elastic Block Storage, tá? E continuamos no próximo capítulo.